você já está sabendo que vai ser votado hoje, provavelmente, salvo algum acontecimento de último momento, a chamada reforma tributária. Nós temos perguntado aqui para vários setores qual é o impacto que essa reforma tributária pode causar em determinados setores da nossa economia. Nós pedimos ao Eduardo Valério, que é diretor tesoureiro do Conselho Regional de Farmácias do Paraná, para conversar conosco. Eduardo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite aí e poder representar o Conselho Federal de Farmácia hoje aí para falar um pouquinho sobre essa reforma. Ok, muito obrigado. Te pergunto o seguinte, qual é o impacto que essa reforma tributária pode provocar no setor de farmácia? Positivo, negativo? Qual é a avaliação do Conselho que vocês têm? Então, analisando a proposta, né, o que está lá na PEC 45, ela é uma evolução do que a gente tem hoje. A gente já fez algumas outras propostas de simplificar e diminuir a carga tributária nos medicamentos, tendo em vista que é um produto essencial à saúde, né? Mas a reforma que a gente vê aí, ela tem sim um caráter de simplicidade, porém, ela ainda não vai zerar. Ela tem aí uma proposta de diminuir em até 50% para a grande maioria dos produtos e tem a possibilidade de se fazer uma lei complementar depois, que a gente sabe que é bem difícil de aprovar, para isentar de alguns produtos especiais. Vamos dizer assim, um produto de tratamento para o câncer, por exemplo, pode ser isentado mais lá na frente. Então, é uma proposta que, num primeiro momento, ela vem a simplificar, porque hoje no país a gente tem uma dificuldade muito grande em entender um pouco até essa tributação, né? Então, quem que tem um cenário um pouco melhor sobre o que tem hoje? Os grandes, porque eles têm pessoas que podem, né, ficar cuidando disso, já o pequeno acaba sofrendo um pouco e aí a população paga, né, dentro dessa cadeia, porque ela é um pouco complexa. Então, essa nova proposta, ela vem a simplificar e diminuir aquilo que a gente tem hoje, que em média, 33% daquilo que você paga hoje para medicamento é imposto, né? Tem produto que você paga mais imposto do que o próprio medicamento. Mas, num primeiro momento, parece simplificar, tá? Tá. Agora, Eduardo, em média, então, o imposto em cima de remédio é aproximadamente 33%? 33%, né? Se você for olhar em países da Europa, Portugal, Suíça, Holanda, por exemplo, chega a 10%. Em alguns outros países, como o Reino Unido e Canadá, isso é até zero. Então, aqui no Brasil, se você imagina que a gente paga 33%, a gente está bem acima de alguns outros países aí. Sim. E a reforma tributária não diminuiria essa carga de 33% em cima do remédio? Ela tem a proposta, nesse avanço que se deu agora, na PEC 45, para reduzir em 50% esse valor. Aí, então, cairia mais ou menos para uns 17%, é isso? 17%. A gente... O Brasil é um país muito complexo, né? Nós temos lá 5 mil e tantos municípios que podem legislar sobre isso, nós temos todos os estados que também podem, e nós temos a União que também pode. Então, cada um quer um pouquinho dessa fatia, né? E aí a proposta é tirar o que se tem hoje, que é 5 impostos, né? PIS, COFINS, INSS, enfim, IRPJ, CSLL, para transformar isso em apenas 2. E aí uma parte vai para a União, outra parte vai para estados e municípios. E com isso, a gente teria uma transparência um pouco maior, né, nos medicamentos, porque hoje a tributação ela é muito complexa porque a gente acaba nem conseguindo visualizar direito como se cobra, né? Nós, enquanto consumidores, nós não temos tanta transparência. Por quê? Dentro de medicamento, a gente tem uma regulação, né, dentro do setor e que se estabelece um preço máximo ao consumidor. E para a indústria tem outra regulamentação que se estabelece o preço fábrica. Então, a farmácia tem um preço máximo que ela pode comprar o produto e a indústria tem um preço máximo que ela pode vender e a farmácia tem um preço máximo que ela pode vender. Só que isso é só no papel, não acontece, né? Então, a tributação hoje ela é cobrada, na maioria dos estados, por esses preços, né, através da ST, que é a substituição tributária. E isso que traz essa dificuldade, né, para a nossa cadeia aí, para a parte de farmácias, e dentro desse avanço a gente vê, sim, uma melhoria, né, no cenário, porque nós não teríamos mais essa cobrança um pouco complexa e simplificaria a cadeia cobrando apenas na ponta lá, em cima daquilo do valor que de fato é vendido, né, para você entender o que eu estou falando.
um produto tem um preço máximo lá de R$ 20, mas a farmácia, não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que você vai na farmácia, você ganha um desconto, né? 50%, 30%, depende ali do produto. E aí, ao invés da farmácia pagar o imposto sobre o preço que ele está vendendo, ele vai pagar o imposto sobre aqueles R$ 20. Então, por isso, acaba limitando até mesmo o preço que eu consigo vender para o consumidor. Eu não consigo vender, talvez, mais barato, porque a cobrança tributária hoje é sobre um preço que eu não pratico. A cobrança tributária é sobre o valor cheio do medicamento. E não aquele que a Exatamente, farmácia realmente está exatamente. cobrando, que muitas vezes pode ter desconto, é isso? Exatamente. Isso é ruim até para o governo, porque dentro do farmácia popular, que se traz lá um desconto elevado, né, nos medicamentos, o Estado quer cobrar o ICMS. O ICMS vai ser sobre o preço cheio. Então, se a gente tira isso hoje e começa a pagar sobre o preço praticado, para você ter ideia, né, possibilitaria atender talvez ali cerca de 1 bilhão de pessoas a mais no governo, né, no programa Farmácia Popular. Então, é algo que realmente é bem complexo de se entender, né, e até mesmo o governo federal sofre com isso dentro desse programa do Farmácia Popular. Perfeito. Eduardo Valério, muito obrigado aqui por aceitar aqui o convite da Nova Brasil. Muito obrigado. Obrigado, um bom dia.